Muita gente me procura aqui no consultório querendo fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer. Realmente, né? Tá todo mundo preocupado com a doença de Alzheimer, todo mundo tem medo de ter doença de Alzheimer. Vamos lá, como é que a gente faz o diagnóstico da doença de Alzheimer? Primeiro, é preciso ter uma queixa, tá certo? Não fica esperando fazer um diagnóstico precoce antes de ter qualquer queixa. Hoje nós não sabemos o que fazer com as pessoas que têm uma tendência maior com Alzheimer. Não tem um remédio para isso. Então não tem grandes vantagens a gente dizer o seguinte, olha, será que não vale a pena a gente fazer um estudo genético para saber se eu tenho Alzheimer, se eu tenho chance de ter Alzheimer? Será que não vale a pena fazer uma antecipação do diagnóstico? Na prática, não vale a pena. Você precisa ter uma queixa para provocar esse diagnóstico. Aí, depois dessa queixa, o médico vai avaliar se essa queixa é importante, se ela é relevante. Nós fazemos alguns pequenos testes aqui mesmo no consultório e se a gente tem dúvida, a gente pede uma avaliação neuropsicológica, né? Que é um estudo um pouco mais complexo, com testes onde a gente vai poder identificar se tem um envelhecimento normal, se isso é normal para a sua idade ou se essa queixa é uma coisa relevante. Bom, partindo do princípio que é uma queixa relevante, nós temos que identificar a causa desse problema, né? Isso a imagem nos ajuda muito, com uma tomografia ou preferencialmente uma ressonância, que vai nos ajudar a dizer se tem sugestão de doença de Alzheimer, porque algumas áreas são mais específicas, ou até dizendo se não tem outros motivos que estão atrapalhando a questão da memória. E lembrar, gente, que não só a doença de Alzheimer altera a memória. Então, neste momento, a gente faz alguns exames de sangue para tentar identificar se nós não estamos diante de outros problemas, por exemplo, a deficiência de vitamina B12, uma alteração da tireoide, até a sífilis pode estar interferindo e gerando problema de memória. Aí, em algumas vezes, nós temos muitas dúvidas pela imagem e aí a gente pode usar o PET scan, né? Ainda nós não temos disponibilidade do melhor exame do PET scan que é possível para o Alzheimer, mas ele pode nos ajudar e pode contribuir bastante. E ainda existe a possibilidade de fazer um exame no líquor, né? O exame do líquor ele vai poder checar a presença ou a diminuição das proteínas importantes para a doença de Alzheimer, tá bem? Então é basicamente isso, é a conversa, a identificação da queixa, tá certo? Checagem nos testes de memória, um exame de imagem, um exame de sangue e a gente pode ter com uma certa precisão o diagnóstico correto da doença de Alzheimer.